Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre diluição de soluções e vamos fazer uns exercícios, né? Uma vez que a gente já viu toda a teoria, certo? E alguns exercícios também. Então hoje a gente vai misturar um pouco aquilo que a gente aprendeu com os cálculos químicos, tá? Aplicando isso nas diluições. Então hoje a gente vai ver é, uma grande quantidade ou uma diversidade grande de exercícios, tá? Que pode aparecer ou que pode estar junto desse assunto conhecido como diluição, tá bom? Então, professor Lincoln, vamos começar agora a aula, tá? O que aprenderei nesta aula? Então, a gente vai aplicar aquilo que a gente viu nesse bloco de aulas, nesse assunto sobre o estudo das soluções. E a gente vai pegar algumas coisas também relacionadas à estequiometria, tá bom? Algumas coisinhas, porque pode aparecer junto, é corriqueiro aparecer junto com questões relacionadas à diluição. E também tem a ver com o nosso cotidiano, ok? Então aqui está um rótulo de alvejante perfumado, né? Aquele que a gente chama corriqueiramente de desinfetante. Então nesse rótulo tem instruções para uso. Então a gente vai utilizar essas instruções para resolver as questões, tá? Então as questões elas estão relacionadas a um rótulo de alvejante, ok? Então aqui a gente vê nesse rótulo três tipos de instruções diferentes, pelo menos, né? Que é para lavagem de roupa, para limpeza do lar, né? Chão, essas coisas, piso, e limpeza em geral, tá? A gente vai utilizar essas informações para fazer os exercícios, ok? Então a gente vê unidades de volume, tá? Disperso ou representados em todo o rótulo. Aqui também a gente tem uma simbologia. Tá? Se vocês tiveram curiosidade, vários tipos de roupa, camisa, short, tá? Roupas em geral, na etiqueta tem alguma simbologia. Caso você tenha uma camisa, uma saia ou qualquer tipo de roupa que tenha essa simbologia, isso significa o quê? Que nesse tipo de tecido não pode ser usado alvejante, água sanitária, tá bom? Então é importante a gente conhecer, né, as simbologias que estão localizadas em objetos e materiais que a gente usa no dia a dia, para que não haja degradação deles, ok? Continuando com o rótulo do alvejante perfumado, aqui a gente vê também um teor, tá? Teor de quê? De cloro ativo. É normal, gente, aparecer em alvejante essa nomenclatura, cloro ativo, tá? O que quer dizer esse cloro ativo aqui é a quantidade de cloro que vai ser formada quando esse alvejante, certo? Entrar em contato com matéria orgânica. Então, na hora que esse alvejante entra em contato com matéria orgânica, o que acontece? Acontece uma reação química em que o hipoclorito de sódio forma cloro, tá? Não se tem cloro dentro do alvejante. Não é cloro que tem ali, Cl2, não é essa substância que tem ali. Essa substância é formada a partir do hipoclorito de sódio, ok? Então, a gente pode considerar, tá, que o hipoclorito de sódio está a 2,5% massa-massa, que é a mesma coisa que esse cloro ativo que está sendo gerado, nessa porcentagem também quando em contato com matéria orgânica, tá? Então, dentro do frasco de alvejante tem esse teor massa-massa. Ou seja, se é 2,5% massa-massa, se tem 2,5% de hipoclorito de sódio para cada, certo? 2,5 gramas de hipoclorito de sódio para cada 100 gramas de alvejante. A gente pode colocar assim. Ou 2,5 quilos, tá? De hipoclorito de sódio a cada 100 quilos de alvejante. Ou 2,5 miligramas, tá, de hipoclorito de sódio a cada 100 miligramas de alvejante, de produto. Tá? É isso que essa informação quer dizer, certo? Em uma certa quantidade de alvejante, 2,5% dessa quantidade é
hipoclorito de sódio, que depois vai gerar, que posteriormente vai gerar cloro ativo, ok? Então vamos continuar. Vamos fazer um exercício para a gente aplicar, tá, as informações do rótulo e aquilo que a gente aprendeu até agora. O que é importante, gente? Tira uma foto, tá, daquelas instruções, porque vocês vão fazendo os exercícios olhando as informações lá no rótulo, que a gente vai usar aquelas informações. Não tem como ficar voltando lá, tá? Então, interessante é o quê? Dá uma voltada no vídeo, volta um pouquinho o vídeo, tira uma foto, tá? E aí a gente começa a exercitar. Calcule o teor, certo? Percentual em massa por massa, certo? Ó, que ele está pedindo para calcular esse teor nessa unidade aqui, porcentagem massa-massa, que é a mesma unidade, a mesma grandeza que você está utilizando aonde? Lá no rótulo, lá no produto, tá? É a mesma unidade. De cloro ativo presente na solução sugerida para a lavagem normal de roupas, certo? Se você tirou a foto aí, você vai ver que tem uma parte de lavagem de roupas que tem lavagem normal de roupas. O que ele pede lá? O que é sugerido no rótulo? Aplicar ou diluir 200 ml do produto para cada 20 litros de água, certo? Então o que você quer saber com o exercício? Calcular o teor, certo? De cloro ativo nessa solução aqui, tendo que 200 ml sendo diluídos para 20 litros de água, tá? Ou em 20 litros de água. Então, vou fazer a mesma arquitetura ou mesma estrutura que eu fiz lá na aula anterior, tá? Sobre diluição. A gente vai fazer dois blocos, um bloco à esquerda são as informações da solução inicial e um bloco à direita as informações da solução final. Então aqui eu já organizei. O que a gente tinha no início? A gente tem o produto. Esse produto que vai ser que vai produzir essa solução final tem um volume o quê? De 200 ml. E qual é a concentração de cloro nesse produto? 2,5% massa-massa, como está no rótulo. E qual vai ser o volume final? Vai ser os 20 litros de água mais os 200 ml. Então vai ser o quê? 20,2 litros. Tá? Observem aqui, as unidades de volume está diferente. Então a gente vai ter que padronizar isso aí. Ok? Então isso é a comparação que a gente faz dos dois blocos, o antes e o depois. Então, o que a gente vai fazer? Como eu já falei, vamos padronizar. Então, ao invés de a gente trabalhar com ml, vamos trabalhar tudo em litros. Então, o volume inicial, que era 200 ml, a gente coloca, transforma ele em litros, que vai dar o quê? 0,2 litros. Ok? E aí a gente aplica o quê? A equação geral da diluição, uma vez que a gente tem 3 dados e aí a gente isola aquilo que a gente quer saber, que na verdade é o quê? O teor percentual do volume final, quando se tem o quê? 20,2 litros, ok? Porque o volume inicial 0,2 litros, a concentração inicial é o teor do produto, que é 2,5, tá? O volume final 20,02 e aí a gente descobre a concentração final. Do mesmo jeito que a gente fez nas aulas anteriores, tá? Nos exemplos sobre diluição. Ok? Então montamos aí a equação, isolamos a concentração final e aí descobrimos que a concentração final é o quê? 0,025 por cento de massa do cloro ativo por massa do produto. Outro exemplo aqui, gente. Calcule a concentração ou teor, tá? A gente está usando aqui como sinônimo. Porcentagem massa em massa de cloro ativo presente na solução sugerida para a remoção de manchas difíceis. Quando você olhar aí no seu celular onde você tirou a foto do rótulo, você vai ver lá que tem uma indicação. 200 ml de produto para cada 5 litros de água. Então, ele quer saber qual é o teor nessa solução, quando se dilui 200 ml em 5 litros de água, certo? Vamos lá. Então, o primeiro passo é concentração inicial. É a mesma que a gente fez do exercício anterior, certo? 200 ml de produto
Esses 200 ml tem qual concentração de cloro ativo? 2,5% massa-massa. O volume final vai ser o quê? A quantidade de água mais a quantidade do produto que foi colocado para diluir. Então, volume final 5,5 litros, 5,2 litros. E o que a gente quer saber é a concentração final. Qual é a concentração dessa solução aqui? Certo? O que a gente vai comparar e analisar? Uma das coisas é as unidades, tá? Então, o que a gente vai obter como unidade final vai ser porcentagem massa-massa, desde que a gente iguale essas unidades, tá vendo? Uma está em litro e outra está em ml. Então, a gente vai fazer essa transformação como fizemos no exercício anterior, certo? Então, padronizando a unidade, 200 ml é igual a 0,2 litros, ok? Aplicando a equação geral da diluição, certo? A gente substitui os valores já convertidos, então a concentração final é obtida a partir do isolamento do CF aqui na equação, que é igual ao que? 0,1% massa-massa, ok? Então, qual das duas soluções é a mais concentrada, tá? A mais concentrada é o quê? O que tem um teor maior, certo? Uma vez que concentração, ela relaciona o quê? A quantidade de soluto que se tem em uma solução. Se eu tenho uma porcentagem maior em uma solução relacionada a outra, o que significa isso? Que eu tenho maior quantidade de hipoclorito ou de teor de clorativo em um do que em outro, certo? Então, esse segundo exercício mostrou o quê? Que essa solução 0,1% é mais concentrada do que a solução que a gente colocou naquele primeiro exercício, 0,025%. Ok? Logo, essa solução aqui, de 0,1% massa-massa, é mais concentrada do que a segunda solução para a lavagem normal. O que é uma coisa lógica, né? Se você quer remover mancha difícil, você tem que usar o que? O produto mais concentrado. Se é uma lavagem normal, que não tem mancha difícil, tá? Você usa uma solução mais diluída para tirar o que? Aquelas sujidades mais fáceis de ser retiradas.